Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma nova perseguição contra os cristãos foi elaborada na primeira leitura e novamente Paulo, de modo ativo, aparece no texto que nós ouvimos, ainda como Saulo. Devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Prestem bem atenção ao que Saulo está a fazer nesses dias. Mas é graças a essa perseguição que a igreja ela subsiste. E aquilo que parecia um golpe mortal para a igreja não foi. A igreja ainda está a viver o luto pela morte do grande diácono Estevão, e diz que a partir desta terceira perseguição, entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando a palavra. Apareceu hoje na primeira leitura Filipe, e Filipe assumiu a evangelização da Samaria. Diz o versículo 8 sobre ele, que ele desceu a uma cidade da Samaria, versículo 5, e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam. E termina a leitura dizendo: era grande a alegria naquela cidade, porque a palavra de Deus chegava aos corações. E a palavra, quando chega ao coração, ela interpela-nos, ou seja, exige de nós uma resposta. A pregação de Filipe gerou muitas conversões, e aquilo que nós falávamos no início da missa, muitas pessoas foram batizadas graças à palavra, que não significa ausência de sofrimento, mas alegria interior. Não se assuste de modo algum com a visão histórica pelas dificuldades e perseguições que sofreu a comunidade cristã e que sofre nos tempos atuais, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aquilo que parecia o princípio do final ou do fim para a comunidade de Jerusalém foi ocasião de expansão
do cristianismo. Então nós podemos dizer com muita tranquilidade que nós somos os destinatários daquilo que está acontecendo à comunidade primitiva. Nada os fez calar. E a perseguição exterior passou a ser então um estímulo para que os discípulos de Jesus Cristo procurassem novos métodos de evangelização. Porque existem os prejuízos de uma vida cômoda, existem os prejuízos da zona de conforto. Estou tão confortável aqui, tá? Mas existe um prejuízo que advém deste excesso de conforto. Nós estamos confortáveis, hoje nós podemos falar sobre o Evangelho, a gente até brinca, nós até falamos demais sobre o Evangelho, está confortável, o tempo atual é confortável. Mas vai chegar um momento em que esta zona de conforto nos será tirada. Como? Não sei. Não sei como isso vai acontecer. Mas é um dado histórico. E comece a observar. Há um tempo tenho pensado nisso. Existe uma época dos grandes homens. Estes grandes homens, eles fazem, acontece, as pessoas mudam, procuram a Deus. Depois existe uma época do povo fraco. Comece a observar, na história é sempre assim. Existe a história dos grandes homens, mas existe um período de escassez destes grandes homens. Quando aparecem os grandes homens, nós ficamos numa zona de conforto. Até porque se fulano está fazendo, o Evangelho está acontecendo, Deus seja louvado, a gente até elogia a pessoa, mas é necessário sair desta zona de conforto e buscar novos métodos de evangelização, ou seja, a mesmice mata. Tudo é a mesma coisa, mesmo método, mesmo jeito, não tem jeito. Aí não, o Evangelho não chega mais. Quais são os novos métodos de evangelização para os tempos atuais? Aquilo que para nós pode parecer uma catástrofe na primeira leitura, os ataques à igreja, o ataque aos pastores, a falta de vocações. Gente, quantas vocações fracas! Insustentáveis. Num tempo de escassez nas vocações, no tempo da secularização social, no tempo dos momentos tensos, será um benefício de purificação, de discernimento, de renovo na evangelização e na fé. Então aquilo que para nós humanamente parece-me uma catástrofe é a presença, a ação do Espírito purificando. É o Espírito que conduz todas as coisas. Mas para percebermos este Espírito é necessário um alimento. Cristo é o alimento. É necessário se alimentar da Eucaristia para alimentar os homens. Como nós nos alimentamos do Cristo na Eucaristia? Como nós nos alimentamos da palavra? Como nós nos alimentamos da primeira leitura, do Salmo? Como nós nos alimentamos da segunda leitura, do Evangelho? Como nós nos alimentamos a partir da primeira oração que o sacerdote realiza na missa? Então entendam aqui que existe uma pedagogia que acompanha
a oração que nós ouvimos, o oremos inicial da missa, por exemplo, eu falarei só sobre ele. Para vocês entenderem que nem sempre nós estamos para nos alimentar, para ser alimentados pelo Cristo. E Santo Agostinho diz que não nos alimenta aquilo que vemos, mas o que cremos. E onde Deus começa a nos alimentar na missa? Quando o sacerdote, ele se paramenta, ali Deus começa a nos alimentar. Porque existem as orações que são próprias à nossa paramentação. Ali nós somos alimentados como sacerdotes. Mas no oremos inicial da missa, entendam isso aqui, existe um jogo litúrgico. E no momento do oremos, o sacerdote, ele então deve sim, é previsto pelo missal, fazer uma pequena pausa, porque Deus vem ao encontro das nossas necessidades, mas ao mesmo tempo nós vamos a Deus com o nosso coração. É ascese e mística ao mesmo tempo acontecendo, esse jogo litúrgico. Nós vamos ao encontro de Deus com as nossas necessidades e Deus vem ao nosso encontro. Nós subimos a Ele com o nosso coração e Ele desce com o coração rasgado, como que dizendo: fala, eu estou a ouvi-lo. Mas isso acontece para nos alimentar. Cristo é o pão que nos alimenta, que nos faz ressuscitar. E Agostinho tem toda a razão ao dizer que não nos alimenta o que vemos, mas o que cremos. Nós vamos daqui a pouco ver o pão ser levantado e o vinho, mas nós cremos que é Cristo, a partir da palavra, que novamente vem ao altar. Essa palavra que nos alimenta agora, daqui a pouco estará no altar. Como nós participamos da Eucaristia? Essa presença escondida de Deus no meio da humanidade. Existe uma presença escondida a nos esperar todos os dias. Cristo novamente se dá em alimento. Ele quer nos alimentar em nossas dificuldades, nos sofrimentos. O Verbo se fez carne. E Tomás de Aquino, ao falar sobre isso, ele diz que este Verbo se fez carne, escondeu a sua divindade. E ao tornar-se um de nós, ao mostrar-se homem sobre a terra, gerou uma dúvida: mas não é ele o filho do carpinteiro? Mas agora, afirma Tomás de Aquino, ficou conosco neste sacramento. E ao permanecer conosco no sacramento da Eucaristia, Cristo escondeu também a sua humanidade. Se ao se encarnar ele esconde a sua divindade, ao permanecer na Eucaristia, ele esconde a sua humanidade para que nós pudéssemos nos encontrar a nós mesmos e não fugir da nossa humanidade. Esse alimento alimenta não apenas do ponto de vista espiritual, mas alimenta aquilo que nós somos. E como nós estamos vivendo a Eucaristia? Nós olhamos, estamos certos de olhar para quem nos olha? Estamos certos de nos aproximar daquele que se aproximou de nós, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância? Mas nós podemos viver esta zona do conforto também na Eucaristia, porque a temos todos os dias. É triste, mas como é bom chegar numa comunidade onde as pessoas ficam, por exemplo, há 15 dias sem ter missa. Chega, está todo mundo lá esperando, já se preparar para a missa. E
Aquelas comunidades onde se tem missa uma vez a cada 6 meses. As pessoas precisam dedicar tempo e ir para serem alimentadas pelo Cristo. Alimentadas por aquele que morreu por nós. Se por um lado Estevão morreu, Cristo também morreu. Ele teve uma despedida final. Hoje eu quero terminar essa homilia falando um pouco sobre o luto com o qual nós devemos participar da Eucaristia. Cristo, Ele morreu por nós. Ele teve uma despedida final e recebeu carinho final. E na Eucaristia nós podemos elaborar também as nossas perdas. Na Eucaristia nós podemos elaborar sobretudo o medo que nós temos da morte. Porque no Cristo vemos-nos a nós mesmos. Este rito de passagem, nós vamos passar. Cristo passou e cada dia de novo nós temos a sua Páscoa, a sua passagem, para elaborarmos ou reelaborarmos a nossa vida, o medo que nós temos da morte. Há lutos que têm o seu início quando a pessoa está viva, ou seja, aquela pessoa que está gravemente enferma, nós já vivemos o luto. Ou aquela pessoa, no caso onde cessam as medidas de curativos, já não há mais espaço à saúde. Mas por que não elaborar a nossa morte, o medo que nós temos da morte, quando nós vamos a um enterro, alguém que morreu? Tem uma música que a gente canta e eu fico pensando, né? Será que essa música é para quem morreu mesmo? Ou é para quem está vivo? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. E juntos, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, Segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. os filhos de Deus. Segura, segura na mão de Deus, Segura na mão de Deus. pois ela te sustentará. Não temas, não temas, Segue adiante e não olhe. não olhes para trás. Segura, Segura